Pedir. Tchê. Deixa eu baixar o som aqui, né? Tia já entrou aqui. Oizão. Sejam bem-vindos, gente. Muito gostoso estar aqui com vocês. Mais um dia para a gente desmistificar algumas coisas com relação ao parto. É isso aí. Tia tá chegando aí. Tô aguardando. Oi, Má. Começar a fazer umas lives sozinhas, né, gente? Vocês acham? Ai, mas as minhas amigas estão demais também. Semana que vem ainda tem encontro com mais 3 pessoas maravilhosas. Mas vamos um pouquinho, um pouquinho. Amanhã nós vamos falar com a doula do luto. Vamos falar um pouco. Peraí, adicionar. Deixa eu ver. A gente vai falar amanhã sobre a perda gestacional, né? Vai ser um assunto bem interessante. Não tem como falar de parto sem tabu, sem todas essas questões que eu trouxe. De fato, tem várias coisas muito legais acontecendo, muitos assuntos fantásticos, né, gente? Fala sério. A Latie. Salve, salve. Olá! Cheguei. Chegou, Ai, chegou que chegando. nervosa, amiga, que nervosa. Eu nunca fiz. Olá. Tá me ouvindo? Tá todo mundo ouvindo bem? Tá, tá sim, né? Aqui tá perfeito pra mim, tá ótimo. Então tá bom. E você, como está? Tudo bem, graças a Deus. Na quarentena quietinha aqui na expectativa de um parto que vai rolar, né? Que os nenês continuam nascendo. Então Sim, tudo. o mundo não para. Não. Os Não bebês para de crescer. nascem e, né? É isso aí. Então, Tia, ontem a gente conversou um pouquinho com a Jéssica, né? Aí hoje eu queria que você trouxesse um pouquinho pra gente sobre essa visão da doula na tradição. É Uhum. um curso que eu fiz também, né? Então acho que vai ser bem legal. E eu vou começar então me Foi uma coisa muito apresentando. também, né? Como agora deu uma interferência. Você fez o curso e pariu na tradição também. Sim, foi. É muito forte para mim. E eu vou começar então me apresentando, né? Eu sou a Carol dos Anjos, sou doula aqui em Piracicaba. Tenho feito essas lives na intenção de contribuir com informações atuais, seguras, para que as mulheres possam encontrar o seu próprio caminho de parto, escrever a sua própria história aí nesse momento de respeito e dignidade, né, Tchê? Peço para que você também se apresente, para a gente começar a nossa conversa. Legal. Bom, eu sou Thier Graneto, sou doula na tradição, sou aprendiz de Camila Nogueira, sou aprendiz de Sueli Carvalho. Na tradição é assim, uma escola, né? A tradição é uma escola. Eu sou mãe de 3 filhos, tive um filho no hospital, tive um filho domiciliar com uma equipe humanizada e tive a Maria Lô na tradição, minha terceira filha que chegou pela Camila, que foi aí que eu cheguei na tradição e aí que a coisa desenrolou, assim. Parabenizar você, porque tá muito massa, um monte de conteúdo legal, acho que tá muito, tá ótimo o seu movimento, assim, isso de trazer todo mundo, show de bola, tá arrasando.
Muito Ai, bom. obrigada, amiga. E aí, Segura por onde a gente coração, eu choro começa? qualquer coisa, gente. Eu tô tão. Eu tô assim, né? Acho que todo mundo passando aí por essas transformações todas, né? Então eu fico bastante emocionada com esse movimento universal que está acontecendo, né? Acho que todo Uhum. mundo aí, seja externamente ou internamente, vivendo uma grande mudança, né? Sim, E eu penso muito como doula nas pessoas gestantes, né? Nós que somos mães, que já passamos por todas essas nuances, né, de sentimentos, é bem, então é uma coisa que me realmente mexe comigo e eu tenho vontade assim de poder contribuir de alguma forma para que esse momento seja único na vida delas, porque vai ser, né, de um jeito ou de outro vai ser um momento além de especial, um momento único, mas que seja com respeito, com dignidade, com amor, né? Com toda essa que a gente sabe, que a gente já conhece. Você melhor do que eu teve essas três experiências maravilhosas, né? Mesmo sim. sabendo que cada parto é um parto e, né? Mas assim, você saiu do seu lugar, foi para o hospital, então tem essa movimentação, sabe, dessa experiência de ter ido para outro lugar depois com Uhum. uma equipe, então, que não era na tradição, e aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, o que que você vê, né, de diferente, de especial. Eu só tive essa experiência, né, na tradição. Depois, o que eu acompanhei de parto domiciliar era fora, né, desse contexto, então eu vejo também uma diferença, no entanto, eu queria que você trouxesse para gente esse conteúdo maravilhoso. O meu primeiro parto foi com uma equipe humanizada também, né? Eu fui para o hospital, foi uma escolha assim de primeiro filho, né? Eu sabia que eu queria um parto normal, mas eu não tinha muito esse conhecimento do parto em casa. Foi uma coisa que eu fui conhecer com 38 semanas e tal, mas daí já era muito em cima, assim, para decidir. Não banquei nesse primeiro momento. E aí o Lucas chegou no hospital. Na segunda, assim, para falar que tem muita diferença, é até delicado, porque a Regina foi a minha doula, né? A Regina Souza foi a doula do Alexandre. E ela tem uma pegada disso, né? Ela tem uma pegada de um cuidado que vai além daquele cuidado É. físico ali, né? Então, foi uma experiência muito boa e ali eu senti que legal isso aí, né? Legal de fazer isso e tal. E aí, na terceira gestação, que eu ganhei um presente da minha mãe, eu falei, vou fazer um curso de doula. E eu fiz um curso da humanização. Eu fiz uma imersão de uma semana, que era o dia inteiro de aula, assim, tive aula com o Braulio, absorvi bastante conhecimento ali. E quando eu voltei desse curso, uma amiga me falou da tradição para o meu parto, porque eu estava grávida de 6 meses. Ela falou, conhece esse pessoal aqui que acho que você vai gostar. Aí eu descobri que em Pira tinha a Dani, que já era da escola, né? Ela já estava na escola. E aí a gente começou a trocar. Eu fui conhecer uma roda da tradição. Eu falei, putz, é isso aqui. Isso tem a ver comigo, né? Eu acho que a tradição, ela é isso, é do sentir, né? É o parto através do sentido, mais do que a questão fisiológica, né? Lógico que a questão fisiológica é importante, porque ela está ali, está acontecendo. Mas ele vai além disso, né? E aí Uhum. eu senti que ele era o meu lugar e fiquei. Travou aqui para mim agora? Deixa eu ver. Voltei. Voltou, voltou. Então, o meu segundo parto em casa, ele durou 2 dias, assim, né? Foram 2 dias, então vivi bastante coisa ali. Eu fiz até uma fogueira na praça e tal, as mulheres queriam apagar minha fogueira, mas eu já fiz uma fogueira ali no meu segundo parto, assim, né? E tive momentos bem gostosos. Já no terceiro parto foi muito rápido. Então, assim, eu entrei em trabalho de parto, deu 1 hora, a Dani chegou, dali 1 hora, a Camila chegou, meia hora, a Elô nasceu. Então, eu vivi a tradição na minha gestação mais durante nas rodas, né, do que realmente no trabalho de parto, porque realmente é um processo diferente. Vou falar aqui um pouquinho depois de como que é. Mas então eu não vivi isso realmente no meu parto, assim, né? Porque aí foi tudo muito rápido. Mas a recepção é outra energia, era outra coisa. Eu estava num outro lugar, né? Eu tinha acabado de fazer o curso de doula online, porque eu fiz grávida, eu fiz online.
E aí depois com 40 dias, que aí eu estava com uns 40 dias, eu fui para o curso presencial mesmo, que foi lá em Sorocaba. E aí foi isso, minha experiência de parto foi isso, assim. Eu não consigo falar que é muito diferente. Então, as diferenças que eu vejo são mais dos partos que eu acompanhei depois como doula, assim, né? No Uhum, hospital e em casa. Eu acompanhei, acho que uns 2 partos com equipe humanizada em casa. Então, não sei falar, eu sei falar dessa diferença mais do que a gente conversa, do que a gente sabe como é que é, assim. Né? Tenho vivido mais a tradição. Mesmo não tendo parteira da tradição aqui em Pira, a gente tinha antes a Dani, que fazia isso, né? A Dani agora saiu da escola, está partejando, né? Continua parteira. E a Camila vem de Sorocaba para cá para assistir os partos que as pessoas acabam se conectando comigo e querem viver isso, assim. Então, faço essa ponte da uhum, tradição em Piracicaba. uhum. E aí é isso, o que mais que eu posso? Sim, você fala assim, né, de que a gente vê essa diferença. Assim, é isso, não tem muita diferença, porque o parto em casa, ele tem também acredito assim, tem uns, não é protocolo, não sei como eu poderia chamar, mas também não vai furar a bolsa, né? Parteira normalmente não faz isso, independente se ela for ou não da tradição, ou faz algumas intervenções. Não, Não, nenhum né? tipo de Nenhuma intervenção. parteira. Mas, assim, eu não vivi as diferenças, mas elas existem, assim, existem muitas diferenças. Sim. É uma questão Desde- espiritual, né? O parto na tradição, ele envolve uma coisa. Exatamente, a tradição ela traz essa parte espiritual, ela traz esse momento dessa possibilidade de cura, né? Porque quando a gente está gestando, a gente está vivendo um momento muito intenso dentro da gente, né? Todos os nossos órgãos mudam de lugar, tudo se movimenta, e essa movimentação não fica só aí, né? Ela vai para Uhum, um outro nível, assim. E aí a gente olha para essas coisas também. Se a pessoa está afim, a gente vai olhar. Geralmente na equipe a gente tem terapeutas para auxiliar e a gente trabalha com vários tipos de terapia, uhum, gestação, né? E as rodas, tem roda semanal, e quem acompanha a roda é a parteira, então quem conduz a roda é a parteira, né? Aqui a gente uhum, tem, geralmente faz doulas que conduzem as rodas, não, na tradição toda terça-feira, em todos os lugares, né, que tem a escola, o Cais do Parto, no Brasil e no exterior, tem muita escola, toda terça-feira às 7h30 tem as rodas de casais grávidos e gestantes, sim. que é conduzido por uma parteira na tradição, né? E o que eu achei muito interessante é essa ligação com a ancestralidade, né, Ti? É uma ligação muito forte, assim, de honrar mesmo, né, a sua ancestralidade, honrar a sua mãe, independente de qualquer divergência, né? Eu, quando engravidei pela primeira vez, eu estava tendo um processo muito difícil, assim, passando por um processo muito difícil com a minha mãe, e entender isso, eu acho que facilitou para mim ser grata, né? Honrar o corpo da minha mãe que me trouxe a vida, fazer todo esse resgate, né? Desde a sua infância até para aquele momento e o que que aquela gestação pode significar. Porque, Uhum. por mais difícil que seja, mesmo uma gestação não planejada, ela foi de alguma forma, na tradição, fala-se que ela foi combinada, né? Ela já foi de alguma forma planejada lá no universo, assim. Para Uhum. nós ainda não, às vezes, né? A gente não entende ali no princípio. E qualquer dia eu quero trazer melhor sobre isso, mas por conta dessa minha situação, assim, não era planejado, mas eu comecei a aceitar e ver o significado daquela gestação na minha vida de uma forma diferente. Ela começou a ganhar um significado. E a partir daí eu Uhum. fui mais tranquila para o processo, né? Depois que eu Uhum. entendi um significado, para mim fez toda uma diferença, assim. Eu consegui me entender trazendo mesmo esse resgate, né? E não só me. Porque no começo eu estava assim, por que isso acontecendo comigo, né? Várias questões de negação, raiva. E depois, quando assim, eu conheci a tradição, eu conheci a Camila, eu senti uma paz, assim, de acordo com os aprendizados que eu fui aprendendo nas rodas mesmo, né? De fazer esse resgate com toda a minha linhagem, né?
me desculpar com todas as minhas mulheres da minha família e poder fazer a minha travessia aí. É uma travessia que a gente faz, né, no processo do parto, e a gente chega totalmente diferente lá do outro lado mesmo. Todo mundo vai chegar, não, né, nada, 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 mas e vai chegar do outro lado, mas assim, ter um significado eu achei muito importante, ter um Sim. símbolo, né, e fazer daquele momento um ritual. Porque acontece isso nos partos, né? É um ritual mesmo, com água, fogo, quem tem aí a possibilidade, né, de fazer uma fogueira Uhum. para. Ah, é legal contar assim, a tradição ela é o quê, né? O que que é a tradição? Por que que eu falo que eu sou doula na tradição? Porque Uhum, quando a gente fala isso, é que a gente faz parte do Cais do Parto, da ESCTA, que é a Escola de Saberes e Culturas e Tradições Ancestrais. E aí, essa Sueli Carvalho, que é a nossa madrinha, uma mulher incrível, de conhecimento absurdo. Eu tive chance de fazer o curso, refazer o curso com ela no ano passado, assim, e beber da fonte foi maravilhoso, assim. tem, Todos os tem vídeos dela no YouTube, né, Tchê? Fala aí. tem. Lá no meu Instagram tem vários, no Linktree lá tem vários vídeos para uns bacanas dela, assim. E aí essa mulher, ela percebeu que tinha muita mulher que tinha esse chamado para parteria, mas não tinha da onde beber, né? Porque a tradição, uma parteira tradicional, aprendeu com uma avó, com uma tia, com uma mãe, né? Que aprendeu com outra mãe, que aprendeu com outra mãe. E aí ela resolveu madrinhar, né? Essas mulheres, assim, ser madrinha dessas mulheres e ensinar elas esse ofício do partejar, né? E aí tem essas parteiras. E a doula, nos partos tradicionais, na tradição, ela é uma mulher que está acompanhando essa parteira, né? Ela está junto. Podia ser a filha dessa parteira, podia ser a mulher que está aprendendo também com ela o ofício da parteira. Então, essa era a doula nesse caso. E é isso mais ou menos, e é assim que a gente funciona nos partos, né? Então, como é que é um parto tradicional? Um parto tradicional não é um parto medicalizado, ele não é um parto hospitalizado. Então, ele não tem essa coisa, não tem os instrumentos, né, hospitalares. É um parto que a gente recebeu uma vez uma avó numa roda que ela falou assim: "Ah, a Camila perguntou: "Ah, mas o que que a parteira levava no parto?", né? E aí a mulher respondeu: "Ah, levava o terço e uma tesoura". E é mais ou menos um terço e uma tesoura, porque a gente vai no rezo e naqueles saberes que estão ali, naquelas mulheres, Uhum, que são saberes muito valiosos também, assim, sabe? Que hoje em dia são desprezados muitas vezes, as parteiras passam alguns apuros, mas são saberes, são os mais valiosos. Foi daí que surgiu todo o olhar obstétrico, né? Então veio dessas parteiras e aí foi lá o homem e se apropriou disso e aí começou a problematizar. uhum. Saiu aqui para mim, acho que para vocês também. Gente, se tiver alguma pergunta, podem colocar nos comentários pra gente. A gente vai respondendo. Nossa, agora que eu vi, eu tô com um filtro aqui, né? Ó, que chique. Voltei. Voltou. Então é isso. Aí essas mulheres elas usavam o quê, né? Além da tesoura e do terço, a gente usa os 4 elementos, que nem você falou, sempre que possível tem uma fogueira, né? Que é onde a gente trabalha, onde a equipe senta, conversa. A gente tem as águas aí enquanto as emoções das mulheres que a gente precisa olhar, precisa cuidar, precisa acolher, né? Porque é a partir da liberação dessas emoções que a gente vai liberar essa chegada dessa criança, né? Porque eu já estive em partos que a coisa não fluía, não fluía, e quando alguma emoção era liberada, aí a coisa acontecia. Hum, O que mais que eu posso fazer? Porque, assim, e é um olhar diferente, no sentido de que, assim, é um ritual. A gente está ali encarnando uma vida, né? A gente está uhum, materializando a luz. É um momento único de chegada, né, dessa criança. Cada uhum, vida é muito especial. Cada vida que chega vem para alimentar mais esse planeta com coisas boas. Então, quanto melhor essa pessoa for recebida, melhor ela vai viver na vida, vai fluir na vida, né? A madrinha fala que tipo, é uma jornada, né? E quando a criança consegue chegar da maneira mais natural possível, ela se sente vencedora. Então, ela já chega ao mundo se sentindo vencedora por ter conseguido passar por todo aquele processo sem nenhum tipo de intervenção, sem nenhum tipo de coisa, assim, né? Então, esse olhar, uhum, essa honra da chegada, né? Um olhar de honra para cada bebê que chega. O mais importante para a gente é o bebê, né?
como que o bebê está se sentindo, mas então o coraçãozinho dele vai nos norteando. E se tiver alguma alteração, não tem erro, não tem porquê, vamos mandar para o hospital, sabe? Se é coisa que não está bem, não é para fazer em casa. Em casa não é o lugar de procedimento hospitalar, né? O melhor lugar para isso é no hospital e a gente manda para o hospital sem problema nenhum. A gente não tem por que segurar um bebê em casa, né? Se essa for a história da No criança, caso, não a vai. parteira, né? Que é É, a na doula. verdade, a parteira é a autoridade. Essa é a diferença também da doula na tradição, né? A parteira é a autoridade no parto. Então, eu estou ali auxiliando a parteira, né? Lógico que eu tenho todo o meu trabalho com mulher, né? Eu vou fazer os toques, eu vou fazer a massagem, eu vou auxiliar no banho, vou estar do lado dela o tempo todo. Mas eu estou Servindo a sendo mulher. isso. E estou sendo orientada pela parteira, né? Ela que me diz assim, ó, ela precisa tomar tal homeopatia, ela precisa tomar tal chá, ou faz tal movimento com ela que vai me orientando, porque é ela que sabe o que está acontecendo ali dentro com aquele bebê, né? E é muito interessante porque a parteira, ela não chega na hora H, né? Ela não vai chegar no expulsivo, assim, bom, a doula vai ligar, ó, pode vir, tá de 3 em 3. Não, né? Esse momento do nascimento é um momento de comadres, é um momento de mulheres assim que se reúnem para a chegada dessa vida, né? Então é em casa, tem criança, tem cachorro, tá todo mundo que nem a gente vê em todos os lugares, mas a parteira tá lá o tempo todo. Então o máximo que acontece é a parteira falar, ó, vai lá, vê se é um pródromo, vê se a coisa tá realmente engatada ou não, e aí na sequência, se não, ó, tá rolando um trabalho de parto, e a parteira vem para acompanhar, para ouvir o E aí bebê, para pode estar ficar junto. 2, 3 dias, né, Tia? Pode. Pode. Já E aí foi aconteceu, isso. né? Eu não vivi o meu parto, né? Assim, com toda essa coisa de chegar, porque a gente chega, a gente faz uma limpeza na casa, né? Uma limpeza com ervas, a gente faz uma defumação na casa, a gente limpa todas as energias, a gente tem um cuidado muito grande com a energia do ambiente. Isso é muito Sim. importante. Então, quem está nesse ambiente tem que estar aberto para isso, tem que estar bem, né? E a gente vê muitas vezes da coisa não está fluindo e aí alguém sai da casa, pá, acontece, sabe assim? Então são coisas que a gente vivencia, não são teorias que a gente ouve, isso que é legal, assim, e é verdadeiro, né? E aí, então a gente tem esse cuidado com a energia, a gente chega, faz uma defumação na casa, a gente, né, a gente já fez uma visita antes para saber onde que está tudo, porque a gente chega, estamos em casa. É comadre, toda parteira na tradição é comadre dessa mulher, né? Porque ela é madrinha dessa criança que chega e é uma relação que fica para a vida inteira, né? É uma relação que você tem qualquer coisa, você vai lá, você vai falar, ai, comadre, tô num perrengue tal, e ela vai estar sempre ali, né? E a parteira, enquanto essa mulher sábia, né? Sim, e isso que você traz, né, da mudança da energia, isso também é muito significativo para mim, e não tem nada a ver com religião, né, Tietê? Tem a ver com espiritualidade, né? Em você se perceber enquanto uma pessoa, um espírito, uma coisa pequena perante o universo, né? Que deve toda a honra e toda a graça por aquele momento estar acontecendo e deixar aí fluir como tem que ser né? E parece que é uma coisa muito arrebatadora, assim. Eu fiquei mesmo, nossa, eu fiquei uns 3 dias assim que, né? Muito amor, e uma conexão muito forte com nós mesmos, assim. Eu acho que dá para sentir isso fora da tradição, mas o que eu estou falando é que na tradição isso é crucial, assim. Dá para perceber fora, mas dentro não tem como não sentir, O né? trabalho é assim, né? O O trabalho trabalho é é assim, esse. exatamente, É né? por esse caminho, né? Esse é o caminho, né, do trabalho. É o caminho da espiritualidade, é o caminho de um olhar para além, né, do físico, é a espiritualidade, as suas emoções, é tudo Sim. que te compõe, assim, né? Então a gente tem o apoio do médico que faz o trabalho do cuidado físico, você faz o pré-natal, tá tudo direitinho, tá tudo bem, e ali a gente tá olhando. E aí nas rodas, muitas vezes vai acontecendo um relato de parto, e esse relato de parto vão trazendo emoções para as gestantes que já vão se curando. Não é que a gente nem tem, nas rodas não tem um tema, né? A gente chega lá e começa a conversar, e a partir do que chega ali, a parteira desenrola a roda
E a coisa acontece, e ali também é isso, porque o assunto que está acontecendo, o que a parteira está falando, tudo isso são coisas das necessidades das pessoas que estão ali. Então é uma Uhum, mulher que tem essa sensibilidade de falar e de trazer isso e de tocar. E a gente vê essas respostas, né? A gente recebe as respostas das pessoas de como toca e a gente sente. Eu sinto que depois de cada roda é um trabalho espiritual para mim, é um trabalho de conexão muito forte. Porque todos os temas que são trazidos, a forma que a gente está ali se colocando, sabe? Porque é uma missão, né? É um, é um, é um dever que a gente está cumprindo ali, né? É um chamado que a gente respondeu, principalmente uhum, essa parteira, é um chamado ali. E as doulas também, porque acaba que uma doula na tradição uma aspirante a aprendiz de parteira, né? É um caminho, porque você está uhum, ali do lado. Eu já tive parto de estar do lado auxiliando a Camila, né, numa sutura, por exemplo. Né? Não que eu uhum, fiz a sutura, mas eu estava ali para aprender isso. Né? uhum. Então, esse é um caminho lindo e é muito, muito bom. E é muito interessante porque chega quem sente que é por aí o caminho, sabe? Sim. Cada um tem o seu jeito, né? Cada um tem o seu jeito. E eu vejo as características de quem vem chegando, de quem está na roda. Às vezes tem gente que não tem nada a ver, mas se sente tocado por aquele olhar, Uhum. por esse cuidado, com esse respeito de chegar. Né? E de saber que ali o parto vai ser dela de todo jeito, né? Ninguém vai tentar induzir nada para ela. Assim, né? Sim. Esse ritual que é feito, eu senti muita. Era muito forte os olhares, né? A diminuição da conversa paralela que estava tendo até então, assim, né? De repente estava todo mundo bem, eu também estava rindo, mas a partir do momento que começou uma fase mais ativa, né? O respeito era todo meu mesmo, né? Eu ficava em silêncio, Uhum. todo mundo ficava em silêncio. Eu dava risada, aí dava uma risadinha aqui, outra ali, mas não tinha essa ficar chamando a atenção, né? Da, Não. eu não sentia assim, ficar me chamando a atenção para fazer alguma coisa, tipo, ah, vai lá, faz a bola, vai lá, faz não sei o quê, vai lá, puxa. Não, era uma coisa assim, deixa ela. E para mim foi a melhor coisa, assim, nossa, É é liberdade, é o seu tempo, o seu espaço, liberdade. do seu jeito. E Uhum, aí aquela equipe está ali atrás para te amparar, né? Na hora que você precisar, a equipe está ali. Ao mesmo tempo, se você pode estar nesse silêncio e querer que alguém esteja te tocando, que alguém esteja te fazendo uma massagem. Mas é muito engraçado que em todos os partos a gente tá assim, que nem você falou, tá todo mundo conversando, lá, de repente a parteira só olha, a gente já sabe que, ó, pronto. Entrou num uhum, lugar agora, porque a mulher entrou no. Quem comanda é a mulher, né? Então, a mulher entrou num lugar agora que ela precisa do silêncio para facilitar esse aprofundamento, para ela entrar lá e poder né, se abrir totalmente para a chegada desse bebê. Assim. É uhum, muito interessante, é bem lindo, isso eu acho muito legal. De chegar com desse silêncio, desse olhar, dessa coisa do sim, respeito. É um respeito tão grande assim que nas minhas experiências de humanizado, assim, eu não, foi bem distinto, assim, foi bem diferente. Então, eu nem gosto de ficar comparando, porque cada um é um, né? E eu sei que para as mulheres que viveram sim, aquilo foi maravilhoso, entendeu? Para mim sim, também, a minha experiência foi maravilhosa. Mas era um olhar que ali ainda estava no começo, e olhando e falando, nossa, mas né, tal, aquele julgamento de início. Mas então aí que eu vi as diferenças, assim, né? Mas é um uhum. silêncio, é um cuidado, é uma. Ai, é tão. É muito, É muita muito honra por esse. particular, É, é muito particular, porque às vezes a pessoa, ela não quer silêncio também, né, gente? Né? É isso, eu acho que é o perceber que todo. Peraí, deixa eu ligar. Mas a minha intenção também é trazer isso, que existem vários caminhos, né? Isso eu acho muito importante. Quando você começa a se informar e você começa a perceber que existem vários caminhos, isso traz uma tranquilidade também, né? Quando lógico. você engravida e pensa, só tenho cesárea ou parto normal com a perna aberta, né, numa posição Não, litotômica. Não, gente, já foi esse tempo, a gente passou por um pouco, foi um curto período também, né? Que agora está havendo um uhum, resgate do que a gente já tinha há um tempo, aí passou por esse parto totalmente hospitalar e todo mundo só sabia que tinha que ir para o hospital. A gente ficou um tempo assim, né? Uma média aí de 50 anos, vamos colocar, e agora a gente está um tempinho. voltando.
E agora a gente está voltando a falar da importância de ter muitos caminhos para o parto. E a mulher, ela Uhum, faz a escolha da exatamente. forma como ela quer. Porque às vezes você vai Aquilo lá que na é o coração tradição, tocar, né? às vezes você vai lá na tradição, vai numa roda falar, "Ai, gente, muito místico, sei lá, não entende muito bem, É. sabe? Muito doideira também, muito hippie isso aí. Eu convidei uma gestante para ir numa roda e ela foi dia de colo, né? Colo é o momento que quando a gestante chega na 37ª, 38ª semana, ela que Sim, tem acompanhou, isso. esteve nas rodas durante toda a gestação, a gente acolhe, a gente dá um colo, a gente canta, a gente toca tambor, né? E, tipo, a gente Despede da estava no, barriga, né? é Faz uma essa despedida da despedida da barriga. barriga. É. E Uhum. pessoalmente é uma coisa, né? A gente está lá, a gente faz imposição de mão nessa mulher, a gente traz palavras de poder. E aí essa gestante foi nisso e era via Zoom, né? Ela entrou lá e tal. E aí, gostou e tal, e não respondia, né? E depois de um tempo ela falou assim: olha, então, foi legal, mas tinha um monte de coisa que, tipo, eu nunca tinha visto na vida, assim, sabe? E pra gente, tipo, mas o que que foi? Porque é tão normal, né? Tão natural pra gente, assim. Mas ela não chegou a me dizer o que que era aquilo que era muito diferente, assim, pra ela. Mas Sim. foi curioso. E é isso, tem gente que toca, tem gente não. Tem gente que chega e fala que nem eu. Eu cheguei e falei, caraca, é aqui. Tanto que eu tinha acabado de fazer o curso de doula, eu fui numa roda dessa professora do meu curso de doula, e eu comentei, falei, cara, conheci a tradição, tipo, mó assim, né, o coração pulsando, conheci a tradição, e ela virou pra mim e falou assim, ai, meu, nascer na tradição é que nem nascer sozinho, sabe? Aí Uhum. eu falei, opa, peraí, não, eu não sabia muito da tradição, mas eu sabia que não era aquilo, né? Aí entra um preconceito, né? De você diminuir o trabalho da parteira, de achar que o trabalho da parteira é inútil, né? Uma vez que você tem obstetrizes e você tem, né, médicos para E fazer já que isso, vai nascer assim. sozinho, né? Então não precisa da. Já que vai nascer sozinho, então não precisa da parteira na tradição, né? Que É, o jeito então, como ele falou. Aham. então, ela quis desvalorizando esse trabalho da Desmerece. parteira, né? Uhum. Desmerecendo esse trabalho, que, meu, não tem como, sabe? Assim, é um saber, assim, que é lindo. Eu acompanho a Camila, né? Os partos que eu tenho mais tido é com ela, que é maravilhoso de ver ela conduzindo um trabalho de parto, assim, aprender com ela e ver como é que ela olha essa chegada, né, dessa criança, como ela respeita, como tudo. E com a Dani também, que é outra, assim, incrível, assim, que é outra que tem Sim, uma condução suave, leve, um olhar assim, e tudo acontece lindamente, assim. Né? E o legal verdade. é que a gente com essa facilidade da transferência, no sentido de que, tipo, se não precisa ficar em casa, né? Vai para o hospital, a gente não vive tantos perrengues, né? A gente não tem muitos problemas. Acaba que o que é problema fica onde o problema deve ser resolvido. Assim. Uhum. E aí, quando isso acontece, né? Tá lá em casa, no ritual, e aí tá vendo alguma dificuldade muito que não tá dando para ser trabalhada naquele momento, né? E o bebê começa a demonstrar que. Porque é tudo muito calmo também, né, gente? Não é uma coisa assim, pega tudo e vai porque tá. Não, gente, isso é novela, Isso vai ser né? feito num tempo que dê para fazer com calma, né? Sim, que todo mundo tá bem, né? A parteira chega, comunica, isso tanto acho que na tradição quanto, né, para ter tendo um parto domiciliar tem toda uma segurança também, né? Enfim, elas sabem, as parteiras, elas sabem solucionar lá. E aí o que acontece? Chegou nesse momento, tem que fazer a transferência. Só a doula acompanha, né, Tia? Só a A doula acompanha. parteira não acompanha, porque como você já Não, trouxe pra gente, ela é autoridade, né? E ela é autoridade em casa em e casa. no hospital, quem é autoridade é o médico, né? E autoridade com autoridade se chocam, Hum, porque cada um hum, tem o seu ponto de vista, a sua conduta, sua forma de sim, pensar. Então, cada um sim, respeitando o seu espaço, né, Tia? exatamente. A parteira, então, ela é uma autoridade domiciliar em casa, enquanto estiver em casa é ela que vai coordenar, e quando for no hospital, então tem que seguir o que o médico falar também, ele vai tomar ali as providências e vai E a assumir, partir do né? momento que a parteira faz isso, ela está entregando aquele,
processo nas mãos do médico, né? Então tá. Uhum. Agora, a partir Explica, daí, é né? com você, né? É. Isso, explica como foi a E evolução em casa. ela fica em casa até, geralmente, até o bebê nascer, E até a coisa muitas, finalizar, ela tá esperando em casa. uhum, e muitas vezes na transferência mesmo é só por uma questão de segurança. Às vezes a mulher chega e pare muito bem no hospital, né? Só precisava, às Tem vezes, mulher que precisa disso ainda, né? precisa ir para o Ela hospital, é. precisa do hospital, é uma coisa de cada um, né? Tem gente que Uhum, precisa dessa, ela se sente segura ali. Já acompanhei exato. vários partos de estar em casa, não vai, não vai, aí chega no hospital, não dá 5 minutos. Quer dizer, dá 5, porque aí tem todo o procedimento de chegada no hospital, e aí depois disso o bebê nasce, né? Uhum, Tranquilamente. A mulher só precisava daquele ambiente. É o sim. ambiente que acolhe muita gente, né? O hospital. Ela tenta se negar, né, muitas vezes, achando que, mas assim tá mais forte do que ela na questão familiar, né? Na família ninguém Uhum, acredita naquele parto domiciliar, né? Isso é uhum, muito trabalhado também nessa questão da ancestralidade, tudo como foi, né, para sua avó, para sua mãe passar pelo processo, né? Às vezes a mãe desacreditou muito e essa criança, né, ela cresceu vendo a cesárea de repente muito normal e tal, aí ela engravidou, ela percebe que não, que acho que no corpo dela a cesárea não vai ser legal e ela procura outros caminhos. Aí uhum. nessa de procurar outros caminhos, ela se identifica ali com o parto na tradição. Mas aquela ideia de que o parto é seguro no hospital, de que a cesárea de repente é melhor do que o parto normal, Tá no ainda inconsciente. está no inconsciente, né? Ainda não foi trabalhado o suficiente Uhum. para conseguir fazer com que esse processo engatilhe ali em casa. E aí ela precisa mesmo desse ambiente hospitalar. E muitas vezes ela chega lá, ela se sente confortável, fica mais E tranquila, relaxa, né? Faz aquele relaxa relaxamento e final, pronto. assim, e pronto, Exato, chega. é. Eu já acompanhei um parto, por exemplo, e foi um bebê AC, né? Chegou num estágio assim, aí ela estava super maravilhosamente bem, vários aspectos trabalhados. Chegou na portinha, ela falou: eu não aguento mais essa dor, porque eu já passei pela cesárea, é muito melhor do que isso. E para ela falar uma frase dessa, né? Tava ali na portinha. Então a médica avaliou, falou: tá bom, você quer cesárea? Vamos fazer o papel. Não deu tempo de colocar assim os nomes. Aí ela relaxou, porque falou que podia então ir para cesárea. Olha Sim, como que é, sabe? E já começou sim. o bebê já começou a sair mesmo e nasceu perfeitamente. E depois ela entendeu, falou: nossa, foi ótimo, né? Vocês terem segurado, não Dado esse segurado, tempinho. mas dado esse tempinho e ter falado para mim que estava tudo bem. Enfim, Uhum, foi uma resignificação aí do parto. Ela achou maravilhoso ter parido normal, né? Não uhum. teve. Depois comparando mesmo o pós, né? É muita diferença. Tem Sim, esse mito, né? Da cesárea não tem dor. Ah, eu vou fazer cesárea porque não tem dor. Muito se engana, né? Muito se engana. pelo contrário, é. Porque depois Pelo você contrário. fica aí muitas vezes, muitos dias para se recuperar, né? A recuperação. E assim, nada contra, porém tem, né? Daí a gente pode também falar em outro momento os benefícios, né? E o que É, que a gente colocar na fala tanto. balança, né? Exatamente, o que que a gente fala tanto, né? Que são os benefícios do Uhum, parto normal e quais são as desvantagens, de repente, da cesárea também. Todo parto tem, né? Seus prós e seus contras, né, Tia? uhum, uhum. Mas os benefícios do parto Exatamente. normais são incomparáveis. Incomparáveis, e normal e É. natural, né? E quanto menos interferência, melhor. Esse é o nosso cuidado, né? Então, todas as nossas. Então, eu, não, eu queria falar, eu lembrei agora. Eu não vivi o parto na tradição, mas assim que eu terminei o curso, a Camila me convidou para estar como aprendiz no parto do filho dela, né? Porque na Uhum, tradição é assim: você termina o curso, e aí você tem que fazer 2 partos na tradição, para daí você ser uma doula na tradição. Enquanto isso, você é uma aprendiz de doula na tradição, né? Porque a uhum, tradição é isso, é uma mulher ensinando mulher. Então é na prática e você não tem tem muita coisa que, principalmente na tradição, nessa questão do sentir, nessa questão da espiritualidade, não tem como você passar num curso, apesar de que aqueles cursos da tradição são bem mágicos assim também. Então é vivenciando isso que você
se tornar uma doula na tradição realmente. Né? E aí a Camila me chamou para estar no parto dela e aí eu pude viver tudo, assim, que eu não tinha vivido. Foi uma semana de parto. Aí ela deu, ela já estava de 42 semanas e aí a gente precisou fazer uma indução. E aí foi uma semana de trabalho, assim, né? Foi a Dani que conduziu o parto dela. E aí todos os cuidados da maneira mais natural possível, né? Da parteira conduzindo. Então a gente fez máscara de lama, né, de argila no pé, a gente trabalhou a doinha, a gente trabalhou as acupunturas, os chás, né? A gente trabalhou bastante reiki, a gente, a gente fez um trabalho energético, escalda-pés, a gente fez um trabalho energético. Nossa, a gente deu um banho tão lindo nela, assim, que foi para mim, foi o meu primeiro parto, e eu tava achando aquilo maravilhoso. Assim. Deslumbrada. Então era tudo natural, assim, era tudo natural mesmo. E na hora que chegou a hora desse silêncio, assim, sabe, daquele silêncio que a gente falou, que é a hora de, tipo, né, isso 5 dias depois. E aí foi tão bonito de ver, porque eu estava como aprendiz, então eu não estava participando ativamente de tudo, eu estava assistindo ali muita coisa e auxiliando conforme a doula me pedia. Então a parteira falava com a doula e a doula falava para mim, né? E aí eu estava assistindo e foi tão lindo de ver a natureza, sabe? Da uma Camila saiu de um jeito tão selvagem, tão lindo assim, e ver a natureza daquela mulher, e eu estava tocando tambor e aquilo foi tão forte para mim, mexeu tanto comigo assim, que ali terminou de fazer a conexão do tipo, não é aqui mesmo que eu tenho que fazer o meu trabalho, é dessa forma que eu quero trabalhar. É olhando para isso, né? Olhando dessa forma, porque foi uma semana assim de trabalho de parto que não engrenava, e a gente foi num lugar lá em Sorocaba que é para tomar passe e tal, e aí tem um caboclo lá que conduz o trabalho, e aí o caboclo chegou para Camila e falou assim, já ouviu falar do reiki? Ela falou, já, né? Ele falou, então você precisa de um reiki, porque seus chakras estão todos desalinhados. Então volta aqui no sábado, que aí eu vou fazer um reiki e seu filho vai nascer, né? Mas daí, bom, a gente conhece o reiki, então a gente chegou lá no dia seguinte, aí a gente já fez esse trabalho e não deu outra, dali, nem deu tempo dela ir lá no sábado falar com o caboclo, porque daí Antônio chegou, né? Então, foi aí, veio aí uma integrante da equipe falou, viu, vamos lá nessa casa, tomar um passe, aí esse caboclo trouxe esse sinal. Então a gente trabalha com essas coisas, né, dos sinais do universo, de tudo isso faz parte do trabalho de olhar, né? É lógico que tudo isso com muita prudência, tem que deixar claro, porque tem gente que, esse povo fica viajando. Não, gente, a gente não está viajando, sabe? São anos de experiência, né? Celi Carvalho, que é a mulher, a madrinha dessa escola, ela já atendeu mais de 5.600 partos, né? Então tem uma experiência grande e são 5.600 partos com esse olhar, com essa vivência, com essa experiência. Então são ensinamentos que não são vagos, não são coisas, né, vivenciadas, concretas, assim, né? E é muito, muito lindo de ver como essas curas acontecem sem nem necessariamente a gente precisar falar sobre elas. Nem que às vezes a gente fica falando, você... A gente pode até conduzir de alguma forma. Já aconteceu de eu ter uma gestante que está eu estou com infecção urinária. Bom, infecção urinária, você vai dar uma olhada aí na sua relação com o seu parceiro, né? Geralmente tem a ver com isso. E batata, ela falou, aí ela se abriu, daí ela falou, realmente meu relacionamento não tá legal, e não sei o que e tal, sabe? Aí ela veio trazendo isso, e aí olhando para isso a coisa acontece, né? Daí a gente faz as indicações naturais, vai fazer um banho de assento, vai fazer tal e tal coisa, e essas curas que vão acontecendo dessa forma. Então o corpo vai falando pra gente o que as emoções estão trazendo, né? E a gente vai orientando nesse sentido para que as curas sejam da forma mais natural, para que o parto, na hora que ele chega ali para acontecer na casa dessa mulher, ele flua da maneira mais tranquila possível. Assim. Mas acontece de ter muita resistência, acontece de ter muita emoção travada que a mulher não consegue nem ver, né? Que ela tá travada ali de emoção, porque esses dias eu estava pensando que esse momento do parto é um momento de muita dor, né? E aí eu comecei a pensar na criança, e a criança, quando ela sente dor ou quando ela se machuca, é um momento que ela usa para extravasar. Né? Então ela extravasa, ela chora mais do que precisava, às vezes nem é um machucado, mas tipo, ela chora, ela extravasa. E nesse momento de extravasamento, a gente acessa muitas coisas do nosso inconsciente. Então o parto, ele é isso, ele traz, a gente está vivendo muita dor, a gente está vivendo muita coisa, e é como se a gente tivesse, né, a gente está abrindo e nosso corpo está todo ali se remexendo, e isso vai trazendo emoção, não é só física, é muita emoção envolvida. E o que são essas emoções, né? Então, às vezes, uma mulher que tem algum trauma de algum abuso, isso fica difícil. O parto é um ato, movimento, é um ato sexual também, né? Ali é o final do sexo.
Então, se você tem uma trava no sexo, vai ser difícil aquele final daquele trabalho de parto, né? Pode acontecer um monte de trava, você pode parar ali. Ou uma mulher que não queria ter esse filho, cara, não queria engravidar, mas está aqui. E a gestação foi difícil e tudo mais. E ali na hora ela vai demorar para se abrir para que isso aconteça, porque vem o medo do depois. Putz, eu não queria ser mãe. Como que vai ser mãe, né? Depois, eu tenho medo, tô sozinha, não quero esse bebê. E ainda inconscientemente tem essa rejeição ali. Então, tudo isso precisa ser trabalhado, precisa ser olhado para que essas emoções sejam liberadas no decorrer da gestação. Então, é essa mulher, essa criança, assim, que entra nesse lugar de extravasar e ter essas emoções, assim, muito que vêm para fora, aí, às vezes, acontece. Por mais que ela tenha se trabalhado na gestação, não dá. Eu cheguei num ponto aqui que não dá. Tem uma coisa que é... Eu sei que minha Não, mãe está não lá na casa consigo olhar para dela. isso. Não consigo Não, olhar para não, e eu isso. sei que não quero olhar para isso, não quero. Ela pode simplesmente definir, não quero mais, cansei. Já teve Aham, mulher tipo, cansei, não tenho mais o que olhar. O que mais que vocês querem que eu olhe, entendeu? Tá bom, se é. não quer olhar mais, não olha. Que tem, mas se não quer olhar, não olha. Seu tempo, né? Respeitar, né? Respeitar, é. Então, Uhum, às vezes a mãe tá em casa, a mulher fala, não vou, minha mãe não tá feliz com isso. Então, são energias que influenciam naquele movimento todo, assim, né? Então, a gente uhum. olha para tudo isso, cuida de tudo isso, assim, Sim, na durante a tradição. gestação, né, Tia? O ideal é que seja durante a gestação, para que chegue no parto e isso já esteja ali de alguma forma encaminhado, né? Para que depois Mas muitas não. vezes tem coisa que não aparece, né, Carol? Tem coisa É, que a gente acha que tá tudo bem, que não é, e vai aparecer na hora do trabalho de parto. sim. E vai aparecer. Daí vem aqueles trabalhos de parto mais desafiadores, que são mais longos, né? Que tem os outros processos, assim. Mas a Uhum, gente vai trabalhar do mesmo jeito. Quer trabalhar? Vamos trabalhar. A gente está aqui para isso, a gente está aqui para curar, para abrir, para limpar, né? E sim. é assim que Mas a é gente. isso, ter essa visão de que pode ser uma somatização de sentimentos, né? Algumas Uhum, os inchaços, né? O uhum. quanto que essa pessoa não está guardando de sentimentos, assim, que ela queria expor, que queria falar e tá com aquele pé inchado ali, Exatamente. Inchaço não tá é deixando. isso mesmo, retenção de emoção, você pode, né, você tá vomitando pra caramba, isso é medo, né? Você tá vomitando, você tá com medo. Você tá com Sim, eu vomitei a diarreia, minha você tá com gestação medo. inteira. Eu Então, vomitei é o a medo, gestação é a inteira. rejeição, né? É querer pôr pra fora, você quer tirar isso de Sim. você, né? Então, o Uhum. vômito, ele tem essa conotação, assim, né? A Isso diarreia, os foi, trapos. isso foi tão forte para mim, porque foi tão isso que no parto eu estava muito tranquila, porque eu sabia que ia acabar a gestação. Para mim, ia acabar a gravidez, e para mim isso estava ótimo, podia ser do jeito que fosse. Eu só queria acabar com a gravidez, porque eu não aguentava mais ser grávida, sabe? Eu estava de saco cheio das pessoas passarem a mão na minha barriga e, Ah, eu e, adoro não, ser e não grávida. me ver. Ai, não me ver mais como eu, né? Assim, eu me sentia muito sozinha, apesar de estar junto, né? Com a Uhum, barriga. Você tá ali junto, você não é mais uma pessoa só, você está sendo uhum. duas em uma. E apesar disso, eu me sentia muito solitária, né? E eu achei que fosse melhorar depois, mas não melhorou. Demorou um tempo ainda, porque depois as pessoas vão visitar também. É muito só o bebê, né? Muito só o bebê, bebê Você nem lindo. queria esse bebê, né? Você nem E a mãe tá queria, ali, e aí só olha para ele. e a mãe tá ali acabada, né? Coitada. É, Mas, exatamente. mas é isso. Foi uma fase muito difícil, porém, assim, superada, toda trabalhada na tradição. Toda trabalhada na Toda tradição. trabalhada na tradição. E hoje em dia eu dou graças assim, né? Eu falo, nossa, se eu soubesse o tanto de bênçãos que estava proposto para mim a partir dessa, tanto que hoje eu sou doula e quero aí poder contribuir também com muitas pessoas, mas assim, eu hoje daria na minha cara, daria na cara daquela pessoa que eu fui, né, que achava que estava tudo perdido, que minha vida acabou. E assim, teve É, tanta coisa que eu pude trabalhar a partir disso, né? Só que também tem esse medo, né? O que que a gente tem que trabalhar tanto, né? Por que que a gente tem que. E muitas pessoas realmente não conseguem, não estão dispostas, não querem olhar para isso, quer só passar na vida sem muita, né? Porque o nosso cérebro ele é. gosta desse conforto também, né? Deixa lá escondido. Para que eu vou olhar para É, isso, né? debaixo Mas tem do. tantos benefícios, né? Não, tem, De com olhar, de certeza. trazer, Depois de, que. de ter uma É, vida mais leve. O processo não é fácil, né?
processo é Uhum. cansativo, é doloroso, a gente se fere, às vezes a gente fere nessa coisa desse autoconhecimento, desse processo de limpeza de traumas, de crenças e tudo mais. Ele é complicado, mas ele vai, conforme vai soltando, vai ficando mais leve, vai ficando mais legal, assim, O é parto um vai caminho bom. acontecendo, tem que acontecer primeiro na cabeça mesmo, né? Acho que a Nath É. trouxe isso como psicóloga num dos nossos encontros na primeira semana. Ela falou sobre isso, assim. A gente tem que gerar primeiro na cabeça, né? E depois também parir na cabeça primeiro. É. Ou seja, prestar atenção em nós primeiro e depois conseguir alimentar aí esse processo de gestação e de parto dessa criança que vai vir. Uhum. Logo num dos meus primeiros encontros com a minha doula, que era na tradição, ela trouxe esse resgate no primeiro encontro, na verdade, né? Ela trouxe esse resgate da sexualidade, né? O quanto que tem a ver quando o parto é vaginal, normal, natural, ele tá ligado. Então, ter o parto na tradição para mim foi como honrar minha sexualidade, né? Eu me Uhum. senti muito feminina, muito potente. E isso para mim foi incrível, assim, poder ter pessoas para auxiliar naquele momento e me, e me conduzirem assim, confiando na minha força. Elas Uhum. confiaram em mim antes de eu confiar em mim mesma, né? Uhum. Elas estiveram ali comigo confiando que eu era capaz, mesmo quando eu achei que eu não fosse mais. Então, isso para mim foi Uhum. muito bom. A gente tem 8 minutos, já estamos chegando no fim. Acabando, tem que parar antes para poder gravar, né? É Não, eu isso, paro então. na hora. Ah, tá. É isso, então, que a gente. É dessa forma, com esse olhar para a espiritualidade, com esse cuidado com as emoções, buscando essas curas, né? Eu sinto que é uma oportunidade incrível que a gente está vivendo, a gente está num movimento de potencializar o matriarcado aí, né? Trazer para cima, e aí a gente ter mulheres parindo de forma natural, resgatando esse feminino fêmea, sabe? Essa coisa mamífera nossa, assim, isso é muito curador para todo mundo. Quanto mais mulher parir Selvagem, assim, né? mais forte a gente vai ficando. É de uma Uhum, maneira natural, se o bebê puder chegar, se a mulher puder viver esse trabalho de parto, né, puder entrar nesse momento, e se as crianças puderem chegar com essa sensação de vitória, né, com essa sensação de conseguir, a minha primeira tarefa na vida eu consegui fazer sozinho e bem feito. Né? Então a gente vai ajudar essa criança a facilitar essa chegada, né? E se a gente chega com essa sensação, é muito melhor do que chegar com a sensação de, pô, tão mexendo em mim, estão me tirando, cadê minha mãe, cadê o susto, né? Mas você chega num lugar desse jeito, como que você vai viver pro resto da vida, né? Agora, se você chega com a sensação de vitória, se você chega sentindo que você venceu uma jornada, assim, né? Você já chega mais uhum. confiante, né? Para Sim. essa, Todo mundo vai ser capaz de viver, de sobreviver, né? Os seres humanos são os mais, como fala, são os mais adaptáveis das são, espécies aí, a gente se adapta muito fácil. Eu mesmo sou de cesárea e estamos aí na sobrevivência, mas é muito mais fácil, né? Quando e são tudo. outras crianças, né? Eu não, você tem Sim, as duas que nasceram na tradição. E eu vejo, você vê como elas são leves, como a vida é leve para elas, né? Eu vejo, por exemplo, como a vida é leve para a Elô e para o Alê, que nasceram em casa, sabe? Como a vida é mais leve para eles que chegaram de uma forma do que, por exemplo, é com o Luca, que nasceu no hospital, sabe? Que ficou afastado de mim durante 4 dias, assim, sabe? Tem um monte de coisa ali. Então eu vejo que para essa chegada leve ajuda numa vida mais leve, assim, sabe? Eu acho que a uhum. gente já nasce sendo traumatizado quando a Eu gente dei uma não risadinha porque consegue eu conheço os optar três, pelo. né? Eu dei uma risadinha porque eu conheço os três. Eu sei que É, o é, Lucas, ele é todo mesmo. Tem que ser muito certo, né? Tem que estar tudo muito explicado. Por que que, né? enfim, E é é uma difícil para necessidade ele é dele. triste, é, É uma ele é necessidade dele. diferente. É, Ah, mas é isso. Muito bom é estar com isso, você. amiga.
Muito Eu que obrigada agradeço. pela partilha, Eu pela agradeço troca. muito o convite para estar aqui. Depois a gente pode falar de outras coisas, só marcar de só ficar proseando um pouco, porque é Nossa, legal. com Às vezes quando a certeza. prosa vai, a gente acaba, é melhor, né? Assim, Verdade, com cheguei certeza. nervosa, mas tá, agora tá tudo certo. Não é? Gratidão, Não, é Carol. assim mesmo. Parabéns, continua fazendo esse trabalho aí maravilhoso e precisando é só chamar. Obrigada, Tia. Um beijão para você. Obrigada a todo mundo que Beijo. ficou aqui com a gente. A Valeu gente tem todo cinco mundo, minutos. obrigada. A gente tem 5 minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? De repente chegou aí no meio da live, tem alguma questão, dá tempo ainda de responder. Combinado. E Ficou todo mundo quietinho aí assistindo. ficou, né? Ficou mesmo. E é isso, assim, isso eu achei muito interessante, de lidar com a sexualidade eu acho incrível também, porque você tem que perceber se parto normal, gente, se você não tá bem, se você não tá tranquila com essa ideia, também não adianta ficar forçando não quer trabalhar, não quer olhar, tá tudo bem, né? Todo mundo vai respeitar, inclusive a dona da tradição. Você gosta muito da Uhum, dona da tradição, eu amo a tia, o jeito dela. A tia não vai forçar, falar que você tem que fazer, que você tem que uhum, experimentar, que é desse jeito. Não, a gente inclusive vai passar vários contatos que a gente conhece, né? Se o parto de repente for em casa, ó, eu tenho essas opções. Mesmo a gente conhecendo a Camila, né? A gente passa inclusive o dela também. uhum, Mas temos outras opções aqui na cidade de Piracicaba, a gente está bem privilegiado nesse sentido, né? Agora. uhum. E, e é isso, né, gente? Acho que não tem que forçar nada, a gente só precisa respeitar mesmo. É isso aí. Obrigada, Pati. Beijo Os então, amigos são Tchê. para isso. Beijo, É, Carol. né? Tchau. Até mais. Tchau, Até. tchau. Tchau.